Estamos chegando aqui agora novamente ao nosso quadro Direito do Cidadão, hoje aqui com o Dr. Newton Oliveira, e hoje o nosso tema é um tema que a gente vai debater aqui, um assunto que muita gente tem dúvida, né? E se inclusive você tiver dúvida, quiser participar aqui do nosso quadro Direito, já sabe o caminho, né? O WhatsApp hoje é a facilidade, você põe DDD 359 8853 9542. Se preferir o e-mail, tem o suldeminasinfoco@gmail.com. Dr. Newton Oliveira está aqui conosco. Dr. Newton, boa noite. Hoje o tema que a gente vai abordar aqui é um tema muito corriqueiro, né? Acidente de trabalho, o que fazer, quais são os mitos, quais são as dúvidas. E hoje a gente vai esmiuçar um pouco esse assunto aí. E é um assunto muito corriqueiro, né? Parece que não é, mas existem muitos acidentes de trabalho que a pessoa fica até anos fora do trabalho ou até ocasiona aposentadoria, né? Exato, exato. Boa noite, Lucas, boa noite a todos. Realmente é um tema que demanda estudo, porque é uma coisa que, apesar de não ser tão divulgada assim, é uma coisa que realmente está no dia a dia do trabalhador, né? O acidente de trabalho, o acidente de percurso, o acidente de qualquer natureza. Então, essas questões são geram muitas dúvidas em relação ao que o INSS pode fazer, pode conceder, que tipo de assistência o INSS dá. Hoje a gente tem até, inclusive, ações que o INSS tem proposto em face dos empregadores, quando configurada aí imperícia, imprudência ou responsabilidade solidária do empregador na causa do acidente. Então, são questões realmente que demandam mais estudo, né? Precisam ser divulgadas mais para o trabalhador, para ele ter pelo menos um mínimo de conhecimento do direito dele em relação a isso. Ô, doutor Newton, por exemplo, a pessoa está ali indo trabalhar, né? Ela está saindo da casa dela ali 6 horas da manhã para ir para o trabalho e de repente ele tem um acidente de percurso ali, ou um carro, ou um acidente de trânsito. Isso caracteriza acidente de trabalho? Olha, para fins trabalhistas existe sim essa possibilidade, né? O segurado, o trabalhador, melhor dizendo, no percurso de ida e de volta do trabalho, ele pode sim, caso sofra algum acidente, o empregador pode sim ser penalizado e às vezes até condenado a indenizar de alguma forma esse trabalhador, dependendo do acidente, do tipo de situação que transcorrer depois desse acidente, né? Em relação às lesões, a incapacidade para o trabalho ou, em alguns casos, até em relação à morte, né? A família não pode ficar desamparada. Então, o segurado pode ter direito a um benefício por incapacidade temporária, dependendo da situação. O benefício por incapacidade definitiva, né? Aposentadoria por invalidez. Ou até mesmo a família pode ter direito à pensão por morte. Agora, dependendo do estado, né, do acidentado, se ele se recuperar, mas ainda assim, após a consolidação das lesões, ficar uma sequela, ou seja, houver uma diminuição da capacidade de trabalho, ele tem direito a um auxílio acidente. O auxílio acidente, inclusive, não impede que o trabalhador continue trabalhando. Ele é um benefício que vai ser concedido até que ele aposente, né? Até 97 esse benefício era vitalício. Então, o segurado começava a receber o auxílio acidente, ele continuava trabalhando, ele se aposentava e acumulava os dois benefícios. De 97 para cá, de março de 97 para cá, isso mudou. Então, é concedido o auxílio acidente, ele continua trabalhando. Ao final, quando tiver tempo suficiente para se aposentar, ou idade para se aposentar, o valor que ele recebeu a título de auxílio acidente vai ser somado ao salário de contribuição dele e aí entra no cálculo da aposentadoria, da nova aposentadoria. E aquele benefício acidente. E esse auxílio acidente, ele, por exemplo, ele tem esse auxílio acidente decorrente do acidente que ele sofreu. E se ele quiser arrumar um outro serviço com carteira assinada, não. Ele pode trabalhar de outra forma ou isso impede? Não impede que ele volte para o trabalho que ele vinha exercendo ou que ele exerça outra atividade. Na verdade, o auxílio acidente, para a concessão do auxílio acidente, não há necessidade de incapacidade do trabalhador. Ele tem que, após o tratamento, após a consolidação das lesões, né, tem que ter ficado alguma sequela que exige que ele tenha mais esforço para fazer a mesma coisa. Então, ele pode voltar para o mesmo trabalho.
Só que ele, hoje, né, depois de consolidado, ele demanda mais energia para fazer a mesma atividade que ele fazia antes. E é comum esse tipo de auxílio, esse tipo de... É sim. Acho que a gente nunca falou desse tema aqui no programa. Não. Para mim está sendo novidade, acho que para o telespectador também. Inclusive, vamos pegar um caso aqui que é público e notório, né? Um metalúrgico estava trabalhando lá na prensa e perdeu um dedo. Uhum. Ele tem direito a algum tipo de benefício? No primeiro momento, ele vai ficar incapacitado para o trabalho, né? Vai ter que sofrer a cirurgia, ficar um tempo afastado por conta da dor, aquela coiseira toda e tal, até se adaptar, né? O corpo se adaptar à falta do membro. Então, a princípio, ele vai ter um benefício por incapacidade temporária concedida. Então, 1 mês, 2 meses, 6 meses depois, consolidada aí as lesões, né? Perdeu realmente o dedo, o que o INSS vai fazer? Vai submeter a perícia? Em tese, né? A gente diz em tese porque não é sempre assim que acontece na prática, mas após a realização de uma perícia para verificar aí a manutenção da incapacidade ou não, verificando o INSS que ele não está mais incapaz, mas que ele perdeu um membro, que ele pode voltar a exercer a mesma atividade, mas que ele demanda agora de mais esforço para fazer a mesma atividade, vai ser concedido, vai ser convertido aquele auxílio doença em auxílio acidente. Tá? O auxílio acidente é no valor menor, normalmente é de 50% do valor das contribuições, né, da média das contribuições. E se ele receber salário mínimo, por exemplo? Pode ser. O auxílio acidente, inclusive, pode ser no valor inferior ao salário mínimo. Então, ele vai começar a receber aquele auxílio acidente, aí o INSS vai verificar se vai submetê-lo à reabilitação profissional para uma outra área, né, ou se ele poderá voltar ao trabalho. Voltando ao trabalho, ele vai permanecer com aquele benefício e vai ter o salário dele mantido normalmente. Aí lá na frente, aos 65 anos, completou o tempo suficiente, já tem idade, vai requerer aposentadoria. A partir do momento que concedeu a aposentadoria, cessa o auxílio acidente. E o valor que ele recebeu a título daquele benefício soma com as contribuições para a concessão do novo benefício. Então, você que atua nessa área, né, milita nessa área, o Newton, tem bastante casos nesse sentido? Diminuiu muito, Lucas. Eu vou falar a verdade para você. Quando a gente iniciou... Considerando que tem menos acidente. Exatamente. Que a segurança do trabalho está dando certo. Exatamente. Eu acho que com a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, né, com o Ministério do Trabalho em si, fiscalizando mais os sindicatos também, pressionando mais as empresas para que tenham mais cuidado com os trabalhadores, né? E aí, diante disso, veio as ações regressivas também. As empresas começaram a preocupar mais com cobrar mais do trabalhador, a utilização do EPI, né? Tem o equipamento de proteção individual. E as empresas, inclusive, são também. multadas se não seguirem. Exatamente. E hoje, ainda com o intuito de pressionar ainda mais as empresas para que cuidem melhor dos seus trabalhadores, o INSS concede um benefício desse. Aí verificou que esse acidente aconteceu porque o dispositivo de segurança da máquina não estava funcionando. Então, esse segurado, além de ingressar com uma ação indenizatória, uma ação civil indenizatória contra o empregador, e com certeza o empregador vai ser condenado, o INSS também pode ingressar com uma ação regressiva em face do empregador, comprovando e alegando a imprudência dele, a falta de manutenção adequada no equipamento que ocasionou aquilo lá. E o que vai acontecer? Além de pagar a indenização para o empregado, ele vai ser obrigado, a empresa vai ser obrigada a restituir ao INSS todos os valores que ela está pagando a título de auxílio então acidente. Vai ser um prejuízo maior. Então hoje compensa mais a empresa andar em dia. Exatamente, tem que cuidar do empregado. Olha só, viu? Vocês que estão vendo hoje, tirando essas dúvidas, se quiser mandar suas perguntas, o DDD nosso é o 359-8853-9542, esse é o nosso WhatsApp, pelo e-mail sudminasinfoca@gmail.com.br. Dr. Newton, hoje a aposentadoria no caso de acidente de trabalho, né, de invalidez, vamos dizer que o pessoal utiliza muito, essa aposentadoria a pessoa não pode trabalhar, é aquela aposentadoria que de repente a pessoa ali teve um problema ou um acidente, a pessoa ficou com um problema neurológico, alguma coisa nesse sentido, ela não trabalha mais, aí ela tem essa aposentadoria. Exato. 100%. Em caso, excelente a pergunta, Lucas, porque o benefício por incapacidade sofreu uma redução tremenda com a emenda constitucional 103 de 2019. Então, o benefício por incapacidade, que era de 100%,
passou para 60%. Então faz a média do salário de contribuição de todo o período contributivo aí de 94 até hoje e aplica o coeficiente em cima da média de 60%. No caso da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, que é uma outra espécie de benefício, né? A gente tem uns números que equivalem aos tipos de benefício. Por exemplo, B31, o auxílio acidente, antigo auxílio acidente, hoje benefício por incapacidade temporária. Convertido em B32, que é a aposentadoria por invalidez comum. Aí quando você vai para o acidente, já estou falando de B91, né, que é o auxílio doença decorrente de acidente de trabalho, ou B94, que é o auxílio acidente. E aí a gente tem o B92, que é a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. No caso do acidente de trabalho, a aposentadoria por invalidez realmente é de 100%. Vai ser de 100%. Porque ocorreu dentro ali do ambiente do trabalho. Vai ser de 100% da média aritmética. Vale dizer que em caso de acidente de trabalho, não tem a carência de 12 meses. Então, se nem a carteira hoje, estou trabalhando, semana que vem eu sofri um acidente, tem direito ao auxílio-doença? Tem. Se fosse um auxílio-doença comum, não. Só depois de 12 meses que ele teria direito ao benefício por incapacidade temporária. Ou seja, ele é carência igual o plano de saúde, tem que cumprir a meta ali para poder... Exatamente, bem lembrado. Carência exatamente como plano de saúde. É o tempo mínimo que você tem que recolher, né, pagar, para ter direito aos benefícios. O INSS, por ser um seguro, apesar de ser social, não é diferente. Então, a gente tem a carência lá de 180 meses para aposentadoria por idade, por tempo de contribuição tinha também a mesma carência. Para aposentadoria, para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, a gente tem uma carência de 12 meses. No caso de pensão por morte também, no caso de benefícios por acidente de trabalho, essa carência não existe. Tem também outras questões de doenças previstas na legislação, que são doenças graves, né? Neoplasia, síndrome da imunodeficiência, não lembro todos agora, mas se não me engano são 16 doenças que isentam o trabalhador, inclusive, da carência. Então, se ele for acometido por uma dessas doenças, ele não pode ingressar no regime já doente, né? Ou já incapacitado, melhor dizendo, não pode ingressar no regime já incapacitado. Doente, sim. Você está doente, mas tem condições de trabalho, porque hoje a gente sabe que com avanços da medicina, sim, por mais que a doença seja grave, né, dependendo do estágio que você começa a tratar, você leva uma vida normal. Sim. A gente tem inúmeros casos conhecidos de gente próxima da gente, inclusive, que é assim. Leva uma vida tão boa quanto até melhor que a nossa, né? É verdade. Então, segue a vida, né? Mas, se houve um agravamento após esse ingresso no regime geral, e não cumpriu aí a carência de 12 meses, se for por caso dessas doenças, por motivo dessas doenças ou por acidente de trabalho, ele está isento aí da carência. Então, benefício de pensão por morte, também, que sofreu redução, se for decorrente de acidente de trabalho, vai ter um valor melhor do que pensão por morte decorrente só de morte, causas naturais, morte comum, né? É isso, causas naturais. Então, é triste a gente falar isso, mas se for aposentar por invalidez, que seja por acidente de trabalho. Que não seja por morte, senão reduz. O benefício é bem melhor. Bom, 40% de diferença. Hoje a gente tratou aí sobre esse tema, a gente vai voltar mais vezes aí abordando os temas específicos, a gente responde as perguntas, mas também a gente aborda temas específicos para poder também instigar vocês, telespectadores, a terem suas dúvidas nesse patamar. Já sabem, se quiser mandar para a gente é suldeminasinfoco@gmail.com, nosso e-mail, e o nosso WhatsApp 359-8853-9542. Newton, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos aí uma boa noite. Precisando de peças para seu carro, van ou utilitário? E-commerce Grupo Celinho. Aqui você compra com segurança e facilidade. Entregamos no conforto da sua casa. Ou, se preferir, disponibilizamos retirada na loja, com ofertas exclusivas. Mais uma opção de compra. Você sabe qual a importância da manutenção do filtro de ar? Olá, meu nome é Júlio, sou consultor de vendas do Grupo Celinho. Um bom filtro de ar impede que as impurezas externas entrem em contato com o motor. Assim,
ele mantém a eficiência e a vida útil do veículo. Não há tempo determinado concreto para a sua troca, porém, recomenda-se que seja feita a cada 7.000 km. Um filtro sujo pode causar danos ao desempenho do carro, aumentando o consumo de combustível. Um dos sinais para saber se está na hora de trocar o elemento do filtro de ar é observar a cor da fumaça que sai do escapamento. Se ela estiver escura, significa que o motor está em contato com um maior número de partículas. Se a qualidade do ar é ruim, o desempenho do veículo também será. Quer saber mais informações? Confira as nossas redes sociais.